Vejo uma nuvem branca que vai passando. Bom dia, cheguei. Olá para quem está em casa. Tá em qual página a Guerra do Paraguai mesmo? Não, a matéria, eu não terminei o conteúdo ainda. Voa. Voa, pode ir. Como é que é? É grupo 8, né? Volume 7, grupo 8. Isso aqui tudo a gente já viu. Consequências da Guerra do Paraguai? Não, participação feminina na guerra, onde a gente parou. Isso parece frase do Falcão, né? O Falcão que fala que... Como é que é? Qualquer um pode ser o vencedor desde que não haja nenhum concorrente. Né? O Falcão ele tem um conjunto de frases motivacionais fantásticas. Essa é uma delas, né? Qualquer um pode ser o vencedor desde que não haja nenhum concorrente. Uma outra que eu gosto bastante é o resultado tem iguais chances de atingir a média. Importante não é o que importa, sim, importante é o que importa. Né? Não, aí já é aquela famosa, né? Nem quem ganhar nem perder, ou quem ganhar ou quem perder vai ganhar ou vai perder, vai todo mundo perder. Foi 2011. Não, mentira, foi 2014. Nas eleições, 2014. Ela estava chegando para o debate com o Aécio Neves, debate do segundo turno. Aí perguntaram o que ela achava que seria ali, né? Como que se desenrolar. Ela falou, olha, nem quem ganhar, nem quem perder, ou quem ganhar ou quem perder vai ganhar ou perder. Todo mundo vai perder. Essa frase se revelou profética. Ô, gente, vamos então terminar essa maldita Guerra do Paraguai. Aliás, existe um livro excelente sobre a guerra chamado Maldita Guerra. Porque, assim, a guerra foi ruim para todo mundo, até para quem venceu. Exato. Principalmente para o Brasil. Porque, na verdade, era uma tríplice aliança. Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Oi? A Inglaterra lucrou dos dois lados, né? Mas mesmo para o Brasil, principalmente para o Brasil, que carregou a tríplice aliança nas costas, essa guerra trouxe consequências terríveis, aumentou o nosso endividamento, evidenciou as contradições do império, produziu a crise da monarquia. Para o Paraguai, então, nem se fala. A gente vai ver aqui que as consequências para o Paraguai foram as piores possíveis. Foi um negócio drástico, trágico. 95% da população masculina morreu. Mas tem um aspecto interessante, que é pouco falado, que é a participação feminina na guerra. Dos dois lados. Né? A participação feminina, tanto do lado da Tríplice Aliança, nós tivemos, por exemplo, mulheres voluntárias, o caso da Jovita Feitosa, por exemplo. Nós temos a figura da Ana Nery. Ana Nery era uma baiana, cujos filhos foram convocados
para a guerra. E ela não quis ficar sozinha, ela preferiu acompanhar os filhos. Obviamente, ela não podia lutar, porque ela já era uma mulher de certa idade. Então, ela passou a liderar ali um corpo de enfermagem durante a guerra, cuidando dos feridos. Ela, inclusive, é considerada a patrona da enfermagem no Brasil. Como a gente tem na Inglaterra a Florence Nightingale, que trabalhou como enfermeira na Guerra da Crimeia, na década de 1860, mesma época da Guerra do Paraguai, tá? Nós temos a Ana Nery aqui no Brasil, a baiana Ana Nery. Do lado paraguaio, a participação feminina foi ainda maior. Por quê? O Paraguai tinha uma população menor, essa população foi drasticamente reduzida durante o conflito. As estimativas variam muito, mas há quem fale que mais ou menos a metade da população paraguaia naquela época morreu no conflito. Obviamente, a maior parte dos mortos eram homens. E aí as mulheres começaram a se alistar como soldados, soldadas, né? Como soldadas, cozinheiras, enfermeiras, né? Do lado do Paraguai, essa participação foi muito mais intensa. Mas ela foi uma constante dos dois lados, né? Do Paraguai e da Tríplice Aliança. Agora, as consequências. Tá? Então, logo se iniciou a guerra, tanto o Paraguai quanto os aliados imaginavam que a vitória total seria imediata. Prepararam-se para uma guerra rápida. O Paraguai apostou no despreparo do Brasil, o que era um fato. O Brasil entrou na guerra completamente despreparado, tanto que o Paraguai levou a melhor no primeiro ano. O Paraguai ocupou regiões do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, da Argentina. Então, o Paraguai apostava numa vitória rápida. Só que o Brasil também apostava numa vitória rápida, pensando no tamanho da população brasileira, no apoio financeiro e militar da Inglaterra, ou seja, os dois lados apostando numa vitória rápida, o resultado foi uma guerra extremamente longa, uma guerra de 5 anos, em que ambos os lados previam que duraria meses, né? Talvez 1 ano no máximo. A guerra durou 5. Oi? Sim, péssimo. A guerra em si, a única coisa pior do que uma guerra é uma guerra longa. Tem uma frase que eu gosto muito que fala que a guerra é a mãe de todas as coisas, inclusive da inflação, da fome, da escassez, da morte, da doença. Sabe uma coisa que matou soldado pra caramba durante a Guerra do Paraguai? Doença. A cólera. Cólera é uma doença infecto-contagiosa que tem como principal sintoma diarreia. Então, você imagina a pessoa morrer de diarreia, ela desidrata por causa da diarreia e morre. De desidratação e desnutrição causadas pela diarreia. Tá? A cólera foi um elemento importantíssimo durante a guerra porque ela matou milhares de soldados em ambos os lados. As mortes causadas pela cólera, em números, são comparáveis às mortes causadas em batalha. Por quê? É um terreno pantanoso, difícil. Imagina você lutar no Pantanal, né? O principal teatro da guerra foi o Mato Grosso, né? No caso, o que hoje é o Mato Grosso do Sul. Numa região pantanosa. Né? O Pantanal, poxa, imagina uma guerra em moldes do século XIX, em que o combate é aquele combate ainda corpo a corpo. Você tem armas de fogo, mas os caras ainda usam lanças e espadas. Então, o combate corpo a corpo, ele é o principal meio de luta ainda. A gente está falando de uma guerra no século XIX, entre dois países em desenvolvimento, né? 4, se a gente for pensar na Tríplice Aliança. Num terreno pantanoso. E aí tinha um problema da água contaminada. Os caras consumiam água contaminada e ficavam doentes. Muita gente morreu de cólera durante a guerra. Tá? Foi uma guerra difícil, travada em grande parte em terreno pantanoso, de difícil acesso. Tem o problema das distâncias. Porque durante a guerra, a necessidade de você ter uma ligação entre o centro-oeste e o sudeste se revelou ainda maior. Porque, vejam, até então a principal via de acesso ao centro-oeste era a Bacia Platina. Só que a Bacia Platina era o foco da guerra. A Bacia Platina estava sob ataque. Então, muitas vezes, as tropas tinham que ser deslocadas por terra, e o deslocamento por terra demorava meses. Porque não tinha estrada.
Era uma coisa surreal a dificuldade, né? E trouxe à tona uma das fragilidades do Império Brasileiro, um país voltado para o mercado externo e ligado ao litoral. O interior brasileiro era carente de estradas e muitas vezes completamente desconhecido. Não raramente as tropas perdiam-se nos chamados sertões por ausência de mapas. A região da guerra não estava mapeada, gente. Você imagina mandar um exército para lutar numa região que não está mapeada. Você não sabe a real distância, você não sabe quais são os acidentes geográficos, você não sabe se direcionar. Tem casos de tropas que se perderam, porque não tinha mapa. Algumas morreram de doenças, de desnutrição, porque aí acabaram as provisões. Algumas foram atacadas por tribos indígenas. Muitas foram pegas pelas tropas paraguaias, porque, querendo ou não, o Paraguai tinha um conhecimento muito maior da região do que o próprio Império Brasileiro. O Paraguai tinha um conhecimento, o governo paraguaio na época tinha um conhecimento muito maior, por exemplo, do território do Mato Grosso do que o próprio governo do Império Brasileiro. Porque o Brasil ele sofreu uma colonização muito focada no litoral. A interiorização do Brasil se deu durante o ciclo minerador e assim mesmo foi uma interiorização que pegou algumas regiões, tipo Minas Gerais, uma parte do território de São Paulo, Goiás, né? Mas assim, a região ali central de Goiás. Mato Grosso era praticamente desconhecido. A carência de meios de comunicação tornava a sustentação das tropas militares muito demorada. Então imagina, por exemplo, você mandar provisões para as tropas. Você tem que reabastecer de armas, de munições, de alimentos, de roupas. Isso não chegava devido à distância. Muitas vezes as provisões não chegavam. Isso, inclusive, contribuiu para que o Paraguai tivesse uma situação um pouco melhor no começo. Porque o território paraguaio é menor e o Paraguai entrou na guerra muito mais preparado. Os soldados lutavam contra os inimigos, contra a fome, contra o frio, contra a falta de atendimento médico e contra a falta de munição. No caso da munição, durante a guerra, a antiga fábrica de Ipanema, em Iperó, em São Paulo, Fábrica Ipanema, em Iperó, São Paulo, fundada por Dom João VI, foi reativada para a produção de alimentos. Depois da Batalha de Curupaiti. Ao final da guerra, o Paraguai derrotado teve seu estado desmantelado, a agricultura e a pequena indústria desapareceram e a população foi drasticamente reduzida. Gente, passaram o Paraguai no moedor de carne. Claro que eu estou usando de uma metáfora, tá? Mas assim, a guerra, ela passou o Paraguai no moedor de carne. O Estado, as instituições políticas do Paraguai desapareceram. Desapareceram. O país teve que ser reconstruído, inclusive politicamente. Você não tinha ali mais lideranças políticas, você não tinha mais um poder judiciário. Acabou. A guerra destruiu as instituições paraguaias. Tá? A agricultura paraguaia, que dava sustentação, que garantia a subsistência, que garantia a produção de alimentos para a população, acabou. A indústria paraguaia que estava se desenvolvendo, né? O Paraguai, quando entrou na guerra, estava desenvolvendo uma indústria bastante promissora, a indústria paraguaia foi destruída. E o massacre populacional. Como eu disse, as estimativas variam muito, mas muitos estudiosos sérios falam que 95% da população masculina do Paraguai foi morta durante o conflito. Isso daria mais ou menos a metade ou um pouco mais da metade da população. As estimativas variam entre 40% e 60% da população paraguaia foi morta. Ou pela guerra, ou pelas doenças,
ou pela fome que tomou conta do país depois do conflito, porque a agricultura foi desmantelada. No caso brasileiro, a guerra possibilitou o fortalecimento da identidade nacional e o surgimento de um patriotismo bastante acentuado. Aproveitando-se desse momento, o governo começou a reunir voluntários para participar do conflito no programa que ficou conhecido como Voluntários da Pátria. Já falei disso aqui na aula passada. Reforçando o exército, que praticamente não existia durante a guerra. Por isso se fala que a Guerra do Paraguai é o berço do exército brasileiro. Porque o exército se consolida como instituição a partir da Guerra do Paraguai. Só que tem um detalhe. A partir da Guerra do Paraguai, o exército se torna no Brasil também uma força política. Porque os soldados que voltam do Paraguai e a instituição exército que surge após a Guerra do Paraguai, ela começa a se julgar no direito de interferir na política brasileira, coisa que não acontecia até então. Então, por exemplo, o golpe que implantou a República foi obra dos militares. A Revolução de 30, que derrubou a República Velha e inaugurou a Era Vargas, golpe militar. Em 46, a destituição do Vargas, golpe militar. Em 64, golpe militar. Então, a Guerra do Paraguai fez com que o exército criasse uma consciência política. Tá? O Rio Grande do Sul, que na década de 1830 proclamara a República Rio-Grandense na Revolução Farroupilha, entregou-se de corpo e alma ao Império do Brasil, ao mesmo tempo em que se definiam as fronteiras com o Paraguai. A província gaúcha foi a que mais enviou combatentes para o Paraguai, cerca de 34 mil soldados, número que correspondia a 17% de sua população masculina. O fervor patriótico despertado pela guerra contra o Paraguai alastrou-se por todo o Império e foi decisivo para a vitória, mas exigiu um preço muito alto. A economia imperial ficou fortemente abalada diante dos gastos militares, o que obrigou o país a contrair um grande endividamento com banqueiros ingleses. Além disso, a guerra tornou mais evidente algumas contradições existentes, como a falta de comunicação entre a capital do Império e o interior brasileiro, bem como a escravidão, cujo questionamento ganhou força. Durante a guerra, muitos escravizados eram enviados para servir ao exército em nome de seus senhores, em troca de sua liberdade. Muitos deles, contudo, morreram por uma pátria que não os reconhecia como cidadãos. E teve isso também. Tá? Por exemplo, o senhor de escravos, né, o sujeito que era convocado para a guerra, ou, de repente, o filho dele era convocado para a guerra, ele não queria ir ou não queria mandar o seu filho, ele podia mandar um certo número de escravos para combaterem no lugar dele. Só que esses escravos, se sobrevivessem, voltavam livres. O escravo combatente ganhava a liberdade como prêmio pelo seu patriotismo. Só que isso vai também criar uma outra situação, que é o abolicionismo. O movimento abolicionista era muito fraco no Brasil até então. Tinha lá alguns setores na imprensa, né, algumas figuras importantes, como o Barão de Mauá, que eram contra a escravidão. Mas não havia um amplo movimento social contra a escravidão. Tá? A partir da Guerra do Paraguai, sobretudo em função da participação de soldados negros escravizados na guerra, o abolicionismo ganhou força como movimento político no Brasil. Ainda assim, o Exército passou a ser uma poderosa instituição no Brasil, consciente de sua importância e influenciado por ideias republicanas. Que é um detalhe também importante, né? Muitos historiadores tentam explicar por que o Exército, que até então era monarquista, porque o Exército brasileiro, que era muito pequeno durante a guerra, no início da guerra, né? Ele era tradicionalmente monarquista. Você pega aí os grandes nomes das Forças Armadas brasileiras, né, do Exército, a Marinha sempre foi monarquista. Eu costumo brincar que a Marinha é monarquista até hoje. A Aeronáutica surgiu já na República, porque não tinha inventado avião ainda nessa época. Mas, por exemplo, o Exército, você pega o Duque de Caxias, o Marquês de Herval, né, o General Osório, o Visconde de Tonai, todos eles eram monarquistas, todos. Só que essa nova geração de soldados que entra para o exército a partir da Guerra do Paraguai adere ao republicanismo e faz do exército uma instituição republicana. Porque o que acontece? A partir da década de 1870, os generais mais velhos
que eram tradicionalmente monarquistas, vão morrendo. Né? O Duque de Caxias, por exemplo, morreu em 1885. E eles vão sendo substituídos pelas gerações mais jovens. E essas gerações mais jovens têm um pensamento republicano. Vai bater. Deixa que bata. E esse pensamento republicano vai tomando conta da instituição a ponto de, em 1889, o exército dar um golpe de Estado e implantar a república. Por quê? Tá? Uma das causas apontadas pelos historiadores é a seguinte. O Brasil compôs ali uma aliança com Uruguai e Argentina. Uruguai e Argentina eram republicanos. Eram repúblicas já nessa época. Tá? O Uruguai tornou-se independente como uma república, a Argentina a mesma coisa. Aí você tem lá o Rio Grande do Sul. A maior parte dos soldados enviados para a guerra eram gaúchos. O Rio Grande do Sul sempre teve uma tradição republicana, desde a época da Revolução Farroupilha. Então, muitos historiadores falam que o contato com as tropas da República do Uruguai, da República da Argentina, acabaram contaminando o exército brasileiro com o pensamento republicano. Então, o exército volta da Guerra do Paraguai republicano e abolicionista. A Guarda Nacional, formada pela aristocracia rural, acabou sendo suplantada pelo exército e passou para um plano secundário no aspecto militar. Conforme estudaremos, a vitória do Brasil sobre o Paraguai influenciou fortemente o fim do Império do Brasil, sniff. Né? As campanhas republicana e abolicionista fortaleceram-se e desgastaram as já frágeis estruturas imperiais, preparando o caminho para a República. Essa charge, gente, foi publicada logo depois da guerra. A gente vê aqui um soldado negro condecorado, as condecorações do Exército Imperial. Quer dizer, ele é um herói de guerra. E olha só a legenda. De volta do Paraguai, cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria e libertado um povo da escravidão, né, que era o povo paraguaio, porque o Solano Lopes era um ditador, o voluntário volta ao seu país natal para ver sua mãe amarrada a um tronco. Horrível realidade. Que é uma das contradições da guerra, né? Os soldados que foram, os escravizados que foram para a guerra e voltaram livres, mas as suas famílias não foram libertas. Então, de repente, o cara vai para a guerra, luta, derrama o sangue dele pelo Brasil, volta livre. Mas a mãe dele continua escrava, a mulher dele continua escrava, os filhos dele continuam escravos. Tá? Isso era uma realidade também. Agora, meus amores, como é que é? A gente tem 20 minutos, né? Vocês vão fazer os módulos 65 e 66 e o para conferir. Agora, já. Pode. Oi, Paixão? Claro, vou acender agora. Estou tirando o microfone para acender. Afinal de contas, com essa luz vai passar por mim e fazer atividade. Senão ela vai se desligar, mas eu não se vê nada. O para conferir sabe que na igreja tem um operador de escola ele vai trabalhar. O operador do livro geral não pode ir. Não, pensa bem. Estou brincando, viu? Mas, ó, para de fazer coisinha aí na mesa, a gente vai fazer. Só arrasar para fazer 15. A conversa aí é do. Alguém compra máscara descartável para essa coisa? Nossa, ela é. E ela não funcionava, ela. Já quer sair lá? Professor, já quer virar estagiário? Lá. Fala. Para de escovar, coloca para futuro, que você cai na história. E era colombiano. A gente faz isso, vai.
Mas eu posso sugerir para vocês aquela série Narcos do Netflix. Narcos. N-A-R-C-O. É uma série. Conta a história dele. É aquele brasileiro, o interpreta Paulo Escobar. Eu fiz próprio Elite. É o Capitão Nacional. Sabe a Capitão Nacional? Ele interpreta o Paulo Escobar na série. Sabe o Capitão Nacional? Mas ele foi igualzinho o Paulo Escobar na série. Ele fica uma série. E o Marco cartel de DDI. Estima-se que metade da cocaína do mundo que tem no cartel dele. Caralho. Pablo Escobar? Assassinado. Por quem? O livro é comprado para a polícia. Eu sei que ele tinha, peguei poucos outros você não. Ele gostava de hipopótamo, ele importou uns hipopótamos para em casa, uma habitação. A gente usou loja particular. Uma casa particular. Só que aí os hipopótamos começaram a se reproduzir, se adaptaram bem ao clima da Colômbia, e uma coisa para mim. Um tiro que eu tomei. Bom, vamos lá, todo mundo trabalhando. Quem está em casa trabalhando. Gente, para de tagarelar e trabalha, senão não dá tempo. Estou querendo aliviar para vocês não terem que levar a tarefa para casa. Oi, querida? Para conferir se fez também. Então faça. Deixa para fabricar pozinho depois. Sim. Olha só, quem você perguntou, Saulo, começa na 139, vai até a 141. 3. Daqui a pouco eu vou ter que mudar de universo. Vou fazer printado comigo. Você fica verdade, você está filmando com o outro. Deixa você ver aí na posta. Mas você deixa ele ver na frente. Eu coloquei tudo na minha carteira e ela tem tudo de lugar para não conversar com você. Não tem como prestar atenção, porque ela não essa aqui ela não ouviu. Dá uma pergunta dele. Tem muito chegando. Mas agora que nós estamos famosos, vai começar só.
Senta lá. Você não para de conversar. Vai. Vou separar as duas também. Mas senão eu vou te levar um pouco. Senão vai ser pior. Não, eu faço isso. Certo. Levar um pouco. Vai começar com separar as duas também. Vai fazer que nem ele. É que eu segurando. Posso tentar dizer por que vocês estão tão famosos? Essa vida de rua. Aí começa uns acertos. Eu avisei. Eu acho que essa amiga dela. Eu gostava. Ô, Alexandre, como é que foi a confissão? E aí, como é que foi? Eu falei com o padre, eu acho que não tinha nada para falar. Aí foi assim, então, pode ir embora. Simples assim. Nossa. Aí ele estava embora, ele estava, quando eu saí, não nem dando. Eu não esqueço, ela burlou o confessionário. Uma hora, não sei. O que eu posso falar diante de uma situação dessa? Acho que, tipo, o padre acha mais explicado. Ah, fica pior ainda, filho. Aí você já vai inferno. Nada a ver. Não, Ai, cara, você tá mentindo com o padre. Posso pensar Gil. Nossa, mas até se para no carro. Não resolveu, não. Você tá pior. Fala também. Agora volta aqui no chão. Exatamente. A falta de uma loja para mim. Você vê? Você não pode abrir a boca. É gostoso, né, Renato? O quê? Salgado da minha. Ah, eu gostava, saudades. Aí eu dou saudade do meu família. Ai. Ah, mas não vai Vai, terminou, Reis? Você está só copiando na maioria de coisas. Você não está tendo nem trabalho de pensar. Então, tá bom. Vai. Para começar a fazer alguma coisa. Essa sim, essa outra, certo? As outras. Vai, comigo. Não tô chorando. Não posso me dar dois, não. Isso, tá perguntando. As parciais fica aberta. Essa eu achei. É. Tá lá para os. Deixa eu ver onde você pode começar. Siga esse dois. Oi.
Você saber organizar logística. Ah, você tá bravo. Já? Que beleza, hein? A outra que copiando não terminou até agora no 8. Tá difícil, né? Agora realmente copiar é. Nossa, senhora, que dificuldade. É até agora conferir. É. Já passa então. Já passa. Já notícias. Copiar, tagarelar, discutir famosidade, tudo isso ao mesmo tempo é muito difícil. Eu também acho. Mas assim, quando vocês forem buscar as famosas milionárias, não tem uma cópia. Não, já faz agora, que depois vai ser gente. E aí, lógico, mas ele fez pensando. Ó, tá. Você acha que é uma cobra por memória afetiva? Não. Então, falou. Oi, Renan, Oi, eu vou ligar a câmera aqui para você ver minha tarefa. pode mostrar aí. Cuidado com a roupa que você está usando, viu? E aconteceu uma dessas em Guaxupé esses dias, o cara estava só de cueca. Melhor não. Tem razão. Perfeito, Renan. Certinho. Tem razão, Maria Vitória. Eu acho que não vai pegar nem bem. Para eu dar explicação disso em casa depois, não vai rolar. Melhor não. Vamos deixar o drag. Ah, no Instagram. Porque não. Ah, o meu vai ser dividido nisso. São dois campos de interesse diametralmente opostos. O meu vai ser dica de promoção da boa. Opa, aí sim, hein? Eu só tinha.
Não, não, não. O cara. Muito legal. Que incrível. Bom, faltam 2 minutos, eu vou finalizando aqui. Quem está em casa, me mande pelo WhatsApp depois do exercício pronto, que semana que vem a gente vai corrigir, tá bom? Tchau, fui!